Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, estamos dando início a mais um Memórias Médicas Piauiense, aquele programa que vai ao ar pela FM Universitária toda terça-feira, 10h30 da manhã, com reprise às 22 horas. Hoje nós vamos receber o Dr. Joaquim Vaz Parentes, sem dúvida nenhuma, uma das maiores referências de obstetrícia do nosso país. E ele exerceu sua prática médica no nosso estado ao longo desse período todo, colaborando na formação de uma infindável quantidade de médicos, colaborando na assistência social das mulheres do nosso estado. É uma honra e um prazer muitíssimo grande recebê-lo, Dr. Joaquim. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e a gente espera que o nosso depoimento contribua no sentido positivo para a medicina brasileira, para a sua história. Muito bem. Onde foi que o garoto Joaquim nasceu? Onde ele nasceu? Teresina. Teresina? Aonde? Que lugar? Foi na casa dos meus pais. É, na época não existia um apoio. Não era muito comum as mulheres terem parto em maternidade. Então a minha mãe tinha uma parteira que já havia acompanhado no parto anterior, e eu, embora tenha sido o quinto dos filhos, mas os dois primeiros filhos dela nasceram no Ceará, e os outros dois anteriores a mim já nasceram aqui, e através desta parteira. Então o senhor é o quinto filho? Sou o quinto filho de uma série de 9. 9. Muito bem, a família é grande. A família morava em Teresina, o senhor fez todos os seus estudos aqui e vai fazer medicina onde? Quando concluí o científico, ainda não existia curso de medicina em Teresina. E eu fui para Minas Gerais, para casa de um tio, permaneci 6 meses fazendo um cursinho de pré-vestibular, cursinho Palomar, e fiz vestibular para a Universidade Federal de Minas e para a UNB. Eu fui aprovado também na Universidade Federal de Minas Gerais, mas por ter ficado excedente e ter sido classificado para entrar logo de primeira chamada na UNB, eu optei pela UNB. E quando eu fui conhecer a UNB, eu me encantei com o sistema de ensino. A quantidade a infraestrutura, a quantidade de microscópios, as figuras do Interlab que eu não conhecia, que não existia na Universidade de Minas Gerais. Então, assim, minha opção... Então foi das primeiras turmas da UNB de medicina? Foi a terceira turma. Terceira turma. Você se forma em Brasília, então, e aí os estudos continuam com residência? Eu casei quando ia fazer o 5º ano de medicina. E, em consequência deste casamento, eu praticamente tinha desistido da perspectiva de residência. Fiz a opção por fazer um internato em obstetrícia e ginecologia e, para minha surpresa, um dia a coordenadora do serviço me chamou e disse: parente, o doutor Hélio Barbosa, que foi autor do livro de pré e pós-operatório, que foi utilizado inclusive pela Faculdade de Medicina daqui, quer falar com você. E eu fui lá falar com o doutor Hélio e disse: pronto, estou aqui a seu dispor. Ele disse: parente, a professora Eliane de Araújo Martins me trouxe a proposta de abrir a perspectiva de você ingressar no nosso programa de residência médica. E eu quero saber se você se dispõe a isso. Ele disse: doutor Hélio, se eu tiver essa oportunidade, com certeza que sim. Ele disse: o argumento da professora Eliane é que você foi considerado por ela tendo sido o melhor interno. Como é que o melhor interno que ela tinha encontraria as portas fechadas do programa de residência médica pelo simples fato de ser casado? E eu fiquei muito feliz com essa proposta, sendo advertido à época por ele que eu seria a primeira experiência e seria a última se não desse certo. Então, assim, o temor era ter um residente casado que não teria tempo disponível para fazer a residência. Obrigações familiares que pesassem nesse sentido. Perfeito. E isso me fez formar em mim a opinião e a decisão de que, se eu tivesse a oportunidade de montar um programa de residência em qualquer lugar,
eu não fecharia as portas para quem fosse casado. Acho que hoje não é mais empecilho. Acho que não tem mais essa observação. Bom, em segundo momento, a gente vai fazer o mestrado e o doutorado. Esse mestrado aconteceu aonde? Como é que eu passei por um processo seletivo na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Uhum. Eu conheci o serviço, fiquei muito empolgado e me submeti aos critérios seletivos do departamento. Lá a gente foi aprovado e a gente montou uma linha de pesquisa. Né? Foi a primeira vez que se dosou a atividade da enzima conversora de angiotensina 1 em gestantes. Estava começando a conhecer a importância disso na eclâmpsia. O sistema renina-angiotensina, na época, estava sendo muito pesquisado em relação à fisiopatologia da pré-eclâmpsia-eclâmpsia. E eram vários trabalhos que saíram na época. Então, a gente se dispôs a isso e nós montamos o nosso mestrado demonstrando a validação de método de dosagem da atividade da enzima conversora da angiotensina 1 e a determinação nos 3 trimestres da gravidez. Então, esse trabalho foi muito importante para mim, porque ele praticamente me fez, a partir dessa metodologia que a gente conseguiu montar, fazer a tese de doutorado lá também. E serviu para outra tese de doutorado ainda no curso da minha pós-graduação, realizado por um colega de Natal. Olha, de fato, essa qualificação ganhamos todos, né? Nessa época o senhor já era professor na UFP? Já. E aí, então, ter o mestrado e o doutorado era muito importante para a universidade, né? Quer dizer, a universidade ganha um profissional mais qualificado ainda para ser discente. Quando eu terminei o mestrado, eu tive que vir a Teresina, porque quando saímos para fazer a pós-graduação, já nos foi dito que só permitia que fizesse mestrado. E eu, quando terminei o mestrado, eu já tinha 90% dos créditos de doutorado conclusos. Tinha uma metodologia que foi por mim montada e uma linha de pesquisa nova. Então, eu vim a Teresina, marquei uma audiência com o reitor. Na época, quem era o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação era do jornal Dia, Valmir Miranda. Valmir Miranda, sim. E o Zé Camilo chamou o Valmir, perguntou se ele me conhecia, disse que sim. E se o Valmir assinava embaixo pela minha liberação, porque tinha havido uma experiência negativa com outro colega que fez mestrado, fez doutorado, foi para outra universidade sem ter vindo, sem voltar. Cumpriu o compromisso com a instituição local. E o Zé Camilo liberou. E assim eu consegui fazer mestrado e doutorado em 3 anos. E publicamos, à época, cerca de quase 2 dezenas de trabalhos. Começa aí esse currículo crescer, né? Da minha vida profissional. E aí, nesse momento em que o senhor está como professor, começou também a vida privada, o consultório, chegou a trabalhar em alguma maternidade? Quando eu vim para cá, recém-saído do programa de residência médica, o Dr. Olavo Mendes de Carvalho me ofereceu 2 dias para desenvolver minhas atividades de consultório. E eu consegui dar plantão na Casa Mater, como obstetra. Então, eu fiquei cerca de 1 ano e meio nesse processo. Certo. Depois, por decisão pessoal, de sair para fazer pós-graduação, eu comecei a estudar os cursos de pós-graduação em obstetrícia e ginecologia. E fiquei muito tentado a buscar essa pós-graduação em Ribeirão Preto, porque eu tinha pavor de São Paulo, como ainda hoje tenho. Então, a decisão foi tomada, fui selecionado e as consequências disso a gente acabou de mencionar. Normalmente, quando se faz gineco-obstetrícia, tende-se a predominar um dos dois. Ou o sujeito torna mais ginecologista, ou ele torna mais obstetra. Por que a obstetrícia lhe encantou? Por que aconteceu? A dinamicidade
da obstetrícia é impressionante, né? Rapidamente você começa a cuidar a época de um paciente que você não via, não indiretamente, e você, 9 meses depois, está colhendo fruto de um trabalho que você realizou na maior parte do tempo às escuras. Então, isso era para mim fascinante. E isso me fez conhecer que a fase de maior sensibilidade da mulher, onde o limiar de sensibilidade dela é mais tênue, é no período da gestação. A gente começa a perceber coisas que a mulher passa a fazer que em outras condições ela não faria. Isso, para mim, também foi encantador. Me fez com que eu procurasse entrar um pouco mais no entendimento dos comportamentos, dos estados emocionais da mulher. Isso é uma verdadeira aula de humanização da medicina, que é externada nesse momento peculiar da vida da mulher, que é o período da gestação. A sua vivência dentro da maternidade São Vicente, né? Porque a maternidade hoje não existe mais, mas o senhor ainda pegou essa época, né? Quando eu vim, depois da pós-graduação, foi pouco tempo de maternidade Evangelina Rosa. Aliás, de maternidade São Vicente. A gente já praticamente estava mudando, já tinha mudado para a Evangelina Rosa. A Evangelina Rosa começou a funcionar em 76. Isso. Então, eu trabalhei um pouquinho tempo lá. Mas, de forma ininterrupta, eu acompanhei mais a Evangelina Rosa quando eu retornei da pós-graduação a partir de dezembro de 78. E praticamente a vida toda foi na Evangelina Rosa. Foi na Evangelina Foi Rosa. Até diretor. Inclusive, não levava paciente para outra instituição. Todas as minhas pacientes atendia lá até o momento em que a Evangelina Rosa se tornou hospital exclusivamente SUS. Então, quando eu retornei de Ribeirão Preto, eu estava muito sensibilizado com uma coisa que eu gostaria de abordar, que era a mortalidade materna. A gente fez e publicou 2 trabalhos sobre mortalidade materna na vigência da pós-graduação. E quando nós chegamos aqui, nos deparamos com uma quantidade muito elevada de óbitos maternos, né? Que no período de estudo a gente já entendeu que muitos dos óbitos maternos eram de causa evitável. Essa questão da mortalidade materna é uma preocupação desde quando a medicina existe, há 5.000 anos. A cada momento, novas colaborações são dadas no controle, na assistência, para melhorar exatamente a mortalidade. E a gente sabe perfeitamente, todo mundo reconhece o grande papel que o senhor teve para o nosso Estado na preocupação desse tema dentro da prática médica, que inclusive é um dos índices para configurar o IDH de uma população. Se a gente tem uma baixa mortalidade, a gente tem uma qualidade de vida melhor. E aí o senhor funda o Comitê de Mortalidade Materna. Como é que foi essa experiência e qual é o papel que a gente pode extrair disso? Teresina não tinha, nem o Piauí tinha Comitê de Prevenção de Morte Materna. Então, a gente conheceu alguns trabalhos publicados pelo Comitê de Mortalidade Materna do Paraná. E nós achamos que tínhamos condições de montar um comitê semelhante aqui. E nós nos associamos a Joana Zélia Arcoverde. Grande médica. E ela era coordenadora da saúde da mulher na Secretaria de Saúde. E a assistente social, nesse momento me foge na lembrança o nome, mas devo lembrar logo. E saímos por esse estado inteiro, implantando comitês nas diferentes sedes regionais de saúde. Então, foi um trabalho hercúleo, mas quando houve a mudança de governo, infelizmente, os comitês... Recomeça tudo de novo. Desapareceram, mudou tudo, né? Muda o prefeito, muda o governador, e a filosofia do processo em construção sofre um desmonte, né? Isso é natural, às vezes acontece em várias outras situações.
Bom, ultimamente fala-se muito de violência obstétrica. O que você acha desse termo? Ele colabora? Você acha que... Eu acho que é um termo que, por si só, representa uma agressão. Uhum. E cria uma situação conflitiva. Eu acho que é um termo que não contribui para educar. Uhum. Nós entendemos que tudo que é necessário ser feito deve ser a partir de um processo educacional. É assim que a gente prevê a mudança de status quo. E a gente ouve falar e viu-se que, aos poucos, começou a acontecer também uma, não vou dizer invasão, mas uma associação nem sempre ideal e com resultados também nem sempre favoráveis. Então, a gente acha que a obstetrícia, ela de fato, como toda a medicina, ela precisa ser exercida na plenitude através de uma equipe multiprofissional. Porque o homem não é só um corpo, o homem é um corpo, é uma mente e é um espírito também. Então, tudo que for possível de ser associado com esta intenção de promoção do corpo, da mente e do espírito, deverá ser bem-vindo. Perfeito, eu concordo também exatamente com isso. Me diga uma coisa, o senhor também foi uma grande referência na direção da maternidade, né? Enfrentou problemas graves da maternidade. Como foi essa experiência de ser esse diretor da maternidade Evangelina Rosa? Então, à época a gente foi convidado pelo governador do estado, que era o Monsanto. O colega que nos antecedeu na diretoria estava saindo. E a gente compareceu ao Palácio de Karnak. Eu pedi disse que aceitaria dirigir a maternidade, mas eu pedi que tivesse autonomia para gerenciamento dos recursos financeiros e dos recursos humanos. O que eu queria dizer com isso é que era importante que o governo do estado e o secretário de saúde não influenciassem politicamente dentro da instituição. E eu quero dizer para você que todo o tempo que eu estive diretor da maternidade, isso nunca aconteceu. Ficou livre para a gestão. Fiquei. E a gente teve como condição, hoje a gente pode contar como grande saldo, né, dessa diretoria, foi que quando nós recebemos a direção da maternidade, final de julho, ela estava devendo o mês de fevereiro aos fornecedores. E eu passado dos tempos, quando eu entreguei, 4 anos, pouco mais de 4 anos depois, nós entregamos, acho que em dezembro, se a memória não me falha, ela estava devendo o mês anterior ao que venceu. Né? Então, assim, tinham 2 meses atrasados, mas já estava sendo depositado o faturamento da maternidade junto ao SUS do mês vencendo, né? Então, praticamente, a gente entregou a maternidade muito bom. Dívidas. Pessoalmente, eu me lembro que o senhor também me convidou para a gente criar uma unidade de mama nos anos 90, que foi uma fase também muito importante da minha vida, porque através dessa unidade a gente criou uma coisa chamada pré-natal mastológico, que teve uma repercussão no país inteiro. Inclusive gerou um livro que realmente foi colocado à disposição da formação médica nessa área. E eu tenho certeza que aquele período a gente criamos coisas novas, pelo menos dentro da assistência à doença da mama. Doutor Joaquim, o senhor chega a esse período da vida na plenitude de um grande médico, respeitado, querido pelas suas pacientes, e com a sensação de missão cumprida. Tem uma impressão que isso é muito importante. Mas o senhor não para, o senhor continua trabalhando, colaborando com suas ideias, vivenciando a academia de medicina. E esse sujeito influenciou a família, já que nós temos aí médicos, filhos famosos, netos famosos na medicina. Você acha que teve algum papel nisso? Eu acho que o espelho, ele é seguido em diferentes aspectos. No campo da família, inclusive quando se há um mau espelho no campo da família,
isso é também nocivo. também nocivo. E fora dela. Então, quando se trata da docência, é como se a gente visse um pouco cada aluno nosso como em parte filho da gente, né? E eu tive uma declaração pública de um ex-aluno que não é obstetra e ginecologista, Dr. Antônio de Deus, disse que quando ele estava saindo para fazer a residência, casou com a Maria, doutora Maria Castelo Branco Rocha de Deus. Na vigência da residência deles, eles comentaram sobre o meu caso. Por que eles não fariam logo a pós-graduação? Se eles estavam fora, os dois casados, né? Mas ainda sem filhos, então tinha tudo que mais fácil para poder fazer a pós-graduação. E eles tomaram como exemplo o meu caso. Eu vim para Teresina, saí daqui com 3 filhos e a mulher grávida para fazer pós-graduação. Eles decidiram fazer a pós-graduação por conta disso. Então, outros exemplos disso, não colocados publicamente, mas confidenciados, para mim, eu escutei já inúmeras vezes. Sim. Acho que eu queria voltar ao que você mencionou sobre a mama no ambulatório pré-natal. Luiz, a mama praticamente não era examinada pelos obstetras. Então, a gente, na nossa formação, a gente foi instado a considerar a mama, porque a mama houve uma fase da história dela que ela era mais do cirurgião geral do que do ginecologista, e não existia mastologia. Exato. Então, assim, para que fosse dada a visão de que cada egresso do nosso programa de residência nunca deixasse de examinar as mamas. Muitas vezes você não apenas prevenia um problema de uma malformação mamilar, prevenção de mastite, etc. Às vezes você não intervia no momento oportuno e impedia aquela mãe de amamentar seu filho. Então, mamilo plano, mamilo invertido, e essas coisas todas começaram a ser, aos poucos, né, rotineira na vida do nosso programa de residência. O ensino da medicina, ele mudou, né? Nós temos outros recursos, por exemplo, como um Google, acesso às mídias, né? As publicações internacionais chegam no outro dia aqui em Teresina, aliás, no mesmo dia. Então, o ensino da medicina mudou. A gente vê coisas boas e vê coisas difíceis de serem conduzidas, né? O papel do médico não é mais aquele só de trazer o detentor da informação. Então, tem esse novo perfil do ensino médico. Como o senhor visualiza esse ensino médico aos olhos de hoje? Acha que os alunos terão oportunidade de um aprendizado maior ou eles terão, ser-lhe-ão apresentado vários caminhos que dificultem o seu aprendizado? Em primeiro lugar, eu queria dizer que a inovação que eu pude presenciar ao longo da minha trajetória como docente foi a importância do laboratório de simulação realística. Que, enquanto eu era diretor de ensino e pesquisa da maternidade Dona Evangelina Rosa, a gente elaborou um projeto para montagem desse laboratório. E consta na nova maternidade o laboratório de simulação realística. Está lá, já soube que os manequins foram adquiridos já. E em relação a outros aspectos, tem um lado positivo, mas um lado preocupante. O lado preocupante é que a medicina, ela necessariamente precisa que você construa para si habilidades para estabelecer uma relação médico-paciente adequada, né? Eu sou da época que se dizia não existem doenças, existem doentes, porque a mesma doença pode se manifestar de formas distintas e que sem esse aprendizado, né, só com as informações a gente não forma um bom profissional. Então, a quantidade de informações ela é benéfica quando você tem a oportunidade de facilitar a ação do conhecimento. Mas quando se tem
o compromisso, e ele precisa existir, de aprender a medicina para exercê-la, ela só é aprendida em hospital. Muitíssimo bom. Bom, estamos aqui conversando com um dos mais importantes obstetras do Brasil. Eu tenho coragem de dizer isso porque eu não estou mentindo. Não pela só vivência como profissional, mas também pela capacidade e o compromisso social com que o médico teve ao longo da sua história. O senhor se sente feliz? Sim, eu posso dizer que eu me sinto realizado sobre vários aspectos. Profissionalmente, você testemunhou no último dia que eu dei consultório. Foi um dia inesquecível. Que ainda hoje, para mim, eu sou um pouco traído pela emoção quando me lembro daquele momento. Quantos partos foram feitos ao longo da vida? Tem uma noção? Do meu consultório foram cerca de 10 mil. 10 mil filhos. E quantos netos? Parto daquelas que você fez, que deve ter acontecido algumas vezes. Foram vários, mas esse eu não tenho estimativa, mas foram vários. Inclusive, houveram uns 2 ou 3 casos de crianças que eu peguei, que casaram e que eu peguei os filhos. Então, o desmame profissional, ele não é debatido entre os médicos, mas ele precisa ser reconhecido que esse dia chega. A gente usa essa expressão para dizer, é necessário refletir quando é que eu devo parar, em razão da idade, de uma série de outras situações, de outros compromissos, né, que você pode adquirir ao longo da vida e que a prática médica pode sofrer interferência. Mas eu sou testemunha desse dia final escolhido para fechar o seu consultório. Lembro perfeitamente quando a secretária me ligou para vários outros médicos que compartilham da sua amizade, respeito, ligou para umas pacientes, ligou para uma série de outras pessoas que estavam envolvidas ao longo dessa história. E lhe falo a verdade, aproveitar aqui de pouco e dizer que foi um dos momentos mais gratos que eu vivenciei. Extremamente emocionante quando o senhor saiu do atendimento da última paciente e que estava toda essa população. Os depoimentos dos alunos, Valadares, que foi um aluno brilhante seu, sobre essa trajetória. Aquilo, do lado humano da vida, deveria ser repetido com todos nós médicos. Ter a coragem de dizer o dia que encerra a medicina e que ela seja encerrada sob esse brilho de amor dos pacientes, dos amigos e dos alunos. Esse dia marcou minha vida, doutor Joaquim. Quero aproveitar para lhe dizer isso. Eu queria dizer que é muito importante você saber o momento de iniciar qualquer tipo de atividade. Isso traduz a capacidade maior ou menor de compromisso que você vai assumir. Mas é sábio, e aí eu diria, bastante sábio mesmo, você saber o momento de parar. Muito bem, convido a todos para continuarem assistindo as nossas entrevistas. Uma entrevista como essa, que resiste-se um tempo, que resiste à obstetrícia do Piauí, com certeza ela é um marco na nossa historiografia médica. Nosso programa vai ao ar pela FM Universitária e também você pode nos acompanhar pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Spotify, onde você vai visualizar não só o que estamos fazendo, mas compreender e assistir outras entrevistas já realizadas. Muito obrigado pela sua atenção, muitíssimo obrigado por tudo, doutor Joaquim. Eu que agradeço. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.